seja, utilizam a mão direita para a realização das tarefas diárias. Os outros 10% se dividem entre pessoas ambidestras, que utilizam as duas mãos, ou as pessoas canhotas, que utilizam a mão esquerda para a realização das tarefas diárias. Com uma diferença numérica tão grande, num mundo voltado para os destros, você acha que os canhotos sofrem? De certa forma, sim. Somente quando vai fazer uma prova, alguns lugares ainda não são adaptáveis, né? Carteiras de escola, esse tipo de coisa. Acho que tudo que dá pra fazer com a mão direita dá pra fazer com a esquerda. Acho que ele não sofre tanto assim. Sim, sofrem. Sempre sofreram. O canhoto vai ter que se adaptar sozinho. Ele vai ter que ter criatividade para poder exercer sua atividade canhoto. Você sofreu quando você era criança porque você era canhoto? Não. Na escola, por exemplo? Não, na escola o pessoal achava meio que engraçado quando eu tava escrevendo, assim, mas nada demais. Teu pai e tua mãe nunca te forçaram a tentar escrever com a direita? Não, meu pai falava, vai tentando escrever com a direita até que você conseguir e tal. Aí eu fui tentando, eu consegui escrever com as duas, assim. O que acontece muito com o canhoto, principalmente no começo da sua vida, é que ele é, de uma certa forma, forçado a ser destro. E não é uma questão de opção. A ciência ainda não sabe explicar por que algumas pessoas nascem canhotas. O que determina se a pessoa será destra ou canhota é o cérebro. Dividido em dois hemisférios, cada um controla a parte oposta do corpo. Assim, os movimentos que a pessoa faz com a mão esquerda são controlados pelo lado direito do cérebro e vice-versa. Mesmo sem provas confiáveis, muitos cientistas concordam que a causa do canhotismo pode ser genética. Tá canhoto? Você teve dificuldades? Não, a minha família tem bastante pessoas assim, né, então... E na infância, na época da escola? Não, normal. Porque como o meu irmão era em casa e tudo, então eu já fui pegando com ele e foi normal. Existe uma dificuldade de adaptação do canhoto no início da vida escolar? Para eles é mais complicado se adaptarem aos materiais de uso diário, porque o mundo, na verdade, ele é feito para o destro. Então eles têm uma pequena dificuldade no início em se adaptarem, para segurar uma tesoura, até no posicionamento correto, quando você vai iniciar a alfabetização. A dona Tânia ela é canhota. Em razão disso, passou algumas histórias curiosas, algumas histórias mais difíceis durante a sua vida. Desde o início, que eu me lembro, assim, que eu me entendo por gente, eu ia nas festinhas dos meus amigos e na hora de servir o bolo, só eu que comia com a mão esquerda, então eu tentava passar o prato para outra mão para comer com a mão direita, acabava derrubando o bolo no chão. Você tinha vergonha? Eu acho que era um tipo de vergonha, porque eu me sentia diferente dos outros até então. Já aprendendo a fazer tricô e crochê, que eu gosto muito de trabalhinhos manuais, quem me ensinou a fazer o tricô era uma destra. Então eu faço tricô como destros, mas o crochê eu aprendi olhando. Então eu faço o caminho do esquerdo para o direito, que o direito faz o crochê indo para o lado esquerdo. E abridor de lata. Se eu não abro com a mão direita, eu tenho que abrir ao contrário, para cima. Vocês abrem para baixo, né? Com o seu abridor direitinho, com a mão com o destro. Sandra, sua linda filha Amanda, ela é canhota. Quando que você descobriu isso? Desde 1 ano e meio, mais ou menos. Como você descobriu? Pelos objetos que ela pegava sempre com a mão esquerda. Ela pegava, a gente tentava fazer com que ela se adaptasse mais com a mão direita, né? Mas ela insistia muito com a mão esquerda para tudo, para os objetos. E por que vocês tentaram forçar ela no início a escrever com a mão direita ou pegar esses objetos com a mão direita? Mais por preconceito mesmo, né? Aquela coisa de dizer que quem escreve com a mão esquerda é mais burro, né? Existe diferença entre canhotos e destros na assimilação do conteúdo de sala de aula? Não, de forma alguma. O desempenho, o entendimento, a parte cognitiva dos dois é preservada. Segundo o dicionário, canhoto quer dizer desajeitado, desastrado. Mas o que você acha desses canhotos? Ayrton Senna, Marilyn Monroe, Tom Cruise, Paul McCartney, Maradona, Rivellino, entre tantos outros. O lado direito do cérebro é um lado mais criativo.
Tanto que existe o esforço das pessoas exercitarem cada vez mais o seu lado direito. Olha, para a gente falar sobre esse assunto, o Dr. Jorge Pagura, que é neurocirurgião, está com a gente. Seja bem-vindo, Dr. Jorge. Boa tarde, é um prazer estar aqui presente. Prazer é nosso. Conversando com os telespectadores. Assistindo aqui o início da nossa conversa, a gente viu na matéria há pouco o psicólogo dizendo que o lado direito do cérebro é o lado da criatividade. Pensando nisso, quem é canhoto é mais criativo do que quem é destro? Absolutamente, porque o Gerson Rivelino Maradona fazia com a bola com o pé esquerdo, que pouca gente fazia. Em termos de artista também. Não, são alguns preconceitos, algumas colocações que devem ser melhores definidas. Foi bem colocado, aliás, parabéns quem fez essa abordagem, a reportagem, colocou algumas coisas importantes que a gente ia dizer, mas vale a pena sempre a gente frisar um pouquinho, que é a história do cérebro. O cérebro tem dois hemisférios, tem o lado direito e o lado esquerdo. Quando a gente fala em canhoto ou destro, a gente está utilizando o hemisfério que vai ser dominante. Por exemplo, se você tiver uma lesão, é cruzado, você tem uma lesão no lado direito, vai ter um comprometimento motor do lado esquerdo. Se tiver uma lesão do lado esquerdo, tem um comprometimento motor sensitivo do lado